Sejam muito bem-vindos à aula de abertura. E essa aula para mim é essencial, porque não dá para fazer nada sem ter um porquê. Por que a gente está fazendo isso? Por que vale a pena começar essa jornada de estudo e de conhecimento que a gente está criando aqui nesse momento? E é isso que eu quero mostrar nessa apresentação. Então, por que aprender IA é a oportunidade do século? Porque muito provavelmente a gente não vai ter outra oportunidade como essa, em um momento de virada tão grande, tão revolucionário como o momento que a gente está vivendo agora. É muito pouco provável que outra tecnologia tão avassaladora ocorra no nosso período de vida útil. E eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, pessoal, a gente está num mundo de evolução exponencial. O ser humano demorou mais de 500 mil anos para chegar à revolução agrícola. Daí, a gente demorou só 3 mil anos para descobrir a escrita. Entre a escrita e a matemática foram mais 1000 anos. A gente descobriu como usar a energia elétrica há pouco mais de 200 anos atrás. Descobrimos a telefonia há pouco mais de 100 anos atrás. Ao longo do século passado, a gente descobriu como usar o automóvel, os antibióticos, entre tantas outras coisas. E foi só há 30 anos atrás que a gente aprendeu a dominar o DNA e que a gente finalmente chegou à era da internet. Parece que faz mais tempo, mas faz um pouco mais de 15 anos que o ser humano adotou os smartphones. E de repente, há um pouquinho mais de 3 anos atrás, o ser humano finalmente conseguiu chegar à inteligência artificial. E o que isso significa para a gente na prática? Isso significa que a obsolescência do que a gente aprende tem se tornado também exponencialmente mais veloz. A palestra mais assistida no South by Southwest em 2025 foi desse cara aqui, Ian Beecraft, e ele mostra que no século passado, uma carreira média conseguia aplicar por 30 anos o que se aprendia na faculdade. Uns 10 anos antes de se aposentar, você renovava o seu conhecimento para depois se aposentar por volta lá dos 65 anos. Hoje, no século 21, a gente tem que se atualizar muito mais rápido. No início, o que a gente aprendia na faculdade durava pelo menos 10 anos, mas hoje estima-se que o conhecimento que a gente adquire na faculdade não tem nem 5 anos até se tornar totalmente obsoleto. Mas se prepara para o próximo slide. Nessa palestra, ele estima que nos próximos 50 anos, a gente vai ter que aprender a renovar o nosso conhecimento a cada 6 meses. Além disso, olha aqui, ele estima que a gente vai se aposentar com 90 anos. Isso a gente vai ver. Isso significa que o nosso talento vai ser medido na nossa capacidade de aquisição de novas habilidades e na nossa habilidade de se adaptar e adquirir novos conhecimentos. Será que a gente está preparado para isso? Eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui, o Demis Hassabis. Ele participou de um monte de projeto ultra inovador. Inclusive tem um documentário chamado AlphaGo, que eu recomendo muito, sobre o início da inteligência artificial sendo aplicada mais ou menos em 2016. Em 2024, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química por criar uma inteligência artificial capaz de prever a estrutura tridimensional de proteínas, o que dá a mais de 2 milhões de cientistas a capacidade de fazer novas descobertas. Você sabia disso? Outra coisa fantástica é a evolução da medicina com inteligência artificial. Esse menininho aqui, depois de visitar 17 médicos sem conseguir diagnosticar o que ele tinha, conseguiu descobrir pelo ChatGPT um diagnóstico de uma doença rara que nenhum médico tinha conseguido detectar até então. Já a Microsoft conseguiu, apoiando pesquisadores do PNNL nos Estados Unidos, descobrir uma substância que utiliza 70% menos lítio para criar baterias, o que pode criar uma revolução na descoberta científica
e no nosso dia a dia. Outra coisa que é profundamente importante, talvez seja o que a gente mais vai conversar aqui nas próximas aulas, é na criação da nossa capacidade de fazer muito mais com o nosso tempo. O Sam Altman, que é um dos fundadores da OpenAI, dona do ChatGPT, tem um bolão com os amigos dele que estima que pode haver, nos próximos poucos anos, uma startup que vale mais de $1 bilhão, ou seja, um unicórnio, criado por só uma pessoa. A gente vai ver se isso vai ou não acontecer, mas só a previsão dessa possibilidade já é algo muito grande. Outra coisa que me impressionou muito recentemente também é que a gente já está ouvindo música gerada por inteligência artificial e a gente nem sabia. Você já entrou no Suno, a ferramenta de criação de música por inteligência artificial através de prompts? Tem várias músicas impressionantemente boas. Depois houve Velvet Sundown, foi uma das músicas mais escutadas na região da cidade de São Paulo recentemente. Além disso, existem as pesquisas científicas da medicina. Em agosto de 2025, essa reportagem aqui, ó, do MIT, mostrou que pesquisadores utilizando inteligência artificial conseguiram descobrir um antibiótico para uma bactéria que até agora era 100% resistente a eles. E também outra reportagem na Folha de São Paulo mostrou que o ChatGPT tem superado os médicos no diagnóstico de doenças. Os médicos vão continuar sendo profundamente necessários, mas a forma como a medicina é praticada vai definitivamente mudar. Já esse daqui é um tweet do Elon Musk em julho de 2025. Ele disse: "Eu resisti à IA por muito tempo, vivendo na negação. Agora o jogo começou." Isso porque o Elon Musk, durante muito tempo, criticou a inteligência artificial, dizendo que era uma força negativa. Mas, pelo jeito, ele claramente mudou de opinião. O que está acontecendo é que a IA vai mudar a nossa forma de atuar. Essa pesquisa aqui da Astela, um fundo conhecido de investimento brasileiro, mostra o que vai acontecer. A gente vai sair de um espaço para criar para faça o trabalho por mim. Então, ao invés de fazer apresentações no PowerPoint, a gente vai fazer, por exemplo, apresentações no Gama, através de prompts. O CRM, que são as ferramentas para atendimento de vendas, vão sair de um modelo padrão para um modelo feito por nós mesmos. A gente sai do Salesforce e vai para Day.ai. Isso eu vou mostrar para vocês como fazer com o Replit nas próximas aulas. A gente também sai das tarefas manuais, fazendo textos, por exemplo, no Word, e passa a fazer tarefas automatizadas, como, por exemplo, escrever um texto no Claude ou no ChatGPT. E por último, a gente para de fazer pagamentos por assento mensais nos softwares que a gente contrata e passa a fazer pagamentos por resultados, o que é chamado de Outcome-Based Model, ou seja, um modelo remunerado por tarefa. Uma das formas de enxergar a inteligência, das milhares que existem, é a habilidade de alcançar objetivos sem instruções precisas. E é isso que a inteligência artificial faz. Antes, nós tínhamos modelos determinísticos de código. Esse gráfico do Google mostra bem. A gente tinha um triângulo azul, um quadrado verde, um círculo amarelo. A saída era previsível e determinística. A gente sabia que juntando esses três elementos nós teríamos exatamente a soma dos três. Mas a inteligência artificial generativa mudou tudo. Agora a gente traz esses três conjuntos de dados e ela transforma, ela gera esses dados e transforma em outros resultados. É mais ou menos o que o ser humano faz, não é? Então o que acontece é que a gente passa a ter um formato completamente diferente. Um pedaço do círculo amarelo, um pedaço do quadrado verde e um pedacinho do triângulo azul, que podem ser usados de formas diferentes, dependendo do pedido. E tá aqui o porquê do nome Fluente Digital 3.0. Ao longo desse período extenso de estudo que eu tenho tido sobre inteligência artificial para chegar até aqui, eu percebi que o que falta nas pessoas hoje, em média, é fluência nas ferramentas. Nós todos tendemos a nos afastar do que a gente não conhece. E por não ter fluência, a gente acaba não utilizando ferramentas que estão hoje
prontas e que são capazes de alavancar o nosso trabalho, a nossa produtividade e liberar o nosso tempo profundamente. Além disso, a gente está vivendo na era 3.0 do software. Como esse quadrado da esquerda mostra, a Anthropic, que é uma das grandes empresas de LLM hoje, prega cada vez mais fluência na inteligência artificial. Já esse quadrado da direita é uma palestra criada pelo Andrew Karpathy, que é um dos gênios da inteligência artificial atualmente, que numa palestra recente da Y Combinator, que mostrou que a principal forma de linguagem de código hoje é o inglês, ou melhor, a linguagem natural. Esse ecossistema que vocês estão assistindo esse vídeo agora foi 100% criado com inteligência artificial. Desde o website até a plataforma online, a agente Zexia que conversa com você pelo WhatsApp, todo o processo de pesquisa, de estudo, os anúncios, a criação de imagem das campanhas, o treinamento do agente, a conexão do processo de pagamento com as plataformas financeiras, os GPTs, a animação 3D que iniciou esse vídeo, o copy das aulas, os slides, tudo foi criado com inteligência artificial. Eu fiz tudo isso sozinho. Então, eu sou prova viva que é completamente possível alavancar o trabalho de um ser humano com inteligência artificial. Aqui tem alguns exemplos dos que eu já falei e, claro, é importante não esquecer que teve também muito suor. O Jensen Huang, da NVIDIA, hoje é a empresa mais valiosa do mundo, vale mais de 4 trilhões de dólares. Fala o tempo todo que a IA vai criar mais milionários em 5 anos que a internet criou em 20 anos. Ele fala muito que todas as máquinas que se movem serão autônomas. Até porque a gente tem visto que carros autônomos têm tido 80% menos acidentes do que carros dirigidos por humanos. Ele fala que todos que fabricam terão 2 fábricas. A primeira para fabricar a coisa em si e a segunda para fabricar a inteligência artificial da coisa. E ele fala algo que, de certa forma, eu já demonstrei no último slide, que é o fato de que a IA é o maior equalizador que já existiu. Todos, a partir de agora, somos programadores, artistas e autores. A gente passa a ser capaz de criar arte, de criar música, de fazer diagnósticos médicos e infinitas outras coisas que a gente nem imagina ainda através de inteligência artificial. Você já deve estar experimentando isso. Eu acredito num futuro a curto prazo em que a gente vai ter um impacto muito grande na saúde, com diagnósticos mais acessíveis, como eu também já falei. Eu acredito profundamente no maior ganho de tempo, onde a gente passa a ter produtividade pessoal elevada, com a IA ajudando a gente a automatizar as nossas tarefas e multiplicar a nossa capacidade de trabalho. E eu acredito também, como consequência de tudo isso, uma maior liberdade financeira, onde empreendedores menores, pequenos empresários, autônomos e mesmo profissionais dentro de grandes empresas ou mesmo corporações vão ter a capacidade de fazer muito mais, mudando completamente o jogo do mercado de trabalho. Já no médio prazo, os agentes de IA estão mudando a forma de trabalhar. Eles já existem hoje. Se você entrar na Zexia no WhatsApp, você vai experimentar um agente de inteligência artificial funcionando para você. Esse slide aqui de uma pesquisa do Google, que está disponível nos nossos materiais em PDF, na aba Recursos, estima que até 2028, 33% dos aplicativos corporativos vão incluir inteligência artificial agêntica, comparado a menos de 1% em 2024, que vai ser possível automatizar 15% das decisões diárias de trabalho. Eu, sinceramente, acho que vai ser muito mais que isso. Para fechar, eu queria deixar aqui 2 ideias. A primeira é para você aplicar logo, no seu trabalho, no seu dia a dia. Pensa, as empresas não precisam ter 100% dos processos com inteligência artificial, mas ela tem que ter inteligência artificial em 100% dos processos, mesmo que seja no desenvolvimento do processo, com a inteligência artificial te ajudando a pensar em como desenvolver melhor esse processo,
seja uma reunião, uma produção de slides, uma produção de planilhas ou qualquer outra coisa bem mais importante do seu dia a dia. A outra é que a IA é uma força criativa épica que está colapsando a fronteira entre a nossa imaginação e a nossa realidade. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente pensava em inteligência artificial, a gente achava que a única coisa que a IA não faria era ser criativo por nós. E a gente achava que esse pedaço ia ser 100% do ser humano. E a gente não podia estar mais errado, né? A IA é uma grande força criativa. Ela ajuda a gente a criar ideia para coisas que antes a gente pensava serem impossíveis. Então, dado que isso aconteceu dessa forma, usa a IA a seu favor, nesse sentido também. E usa a possibilidade de agora você poder criar arte que você nunca pôde criar antes, poder criar imagens, vídeos, apresentações, poder criar processos, automatizar o seu trabalho, criar relatórios por você, analisar as informações que compõem a sua vida, como suas finanças, como o uso do seu tempo, entre tantas outras coisas. Uma frase que sempre me acompanhou foi essa daqui: a gente tende a superestimar o que a gente consegue fazer em um ano e a gente tende a subestimar o que a gente consegue fazer em 10 anos. Eu acredito de verdade que se você se dedicar a esse conhecimento que você está prestes a adquirir através das aulas gravadas e também das várias aulas ao vivo que a gente vai fazer atualizando esse conhecimento, as ferramentas e tudo que a gente tem aqui para aprender, esse impacto de 10 anos pode ser muito mais rápido na sua vida. Parabéns por estar investindo em inteligência artificial, por estar se dedicando a aprender sobre um tópico que não é fácil para todo mundo, mas que eu acredito de verdade que impacta principalmente as pessoas que não são da área de tecnologia, porque ela dá acesso à tecnologia para quem nunca teve a possibilidade de criar tecnologia antes. Então vamos junto que vai valer muito a pena. Te vejo nas próximas aulas. Um abraço.